Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho com a palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20, tá? Vou estar aqui lendo para vocês, mas primeiro a gente vai estar convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade a mais um devocional, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo nesse local para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, Pai, entender o que o Senhor quer falar conosco nas entrelinhas. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, nos dê sabedoria, Pai, e discernimento de espírito, Pai, para saber lidar em todas as situações que nós estamos enfrentando, Senhor. E ao mesmo tempo para a gente poder entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20, a partir do versículo 5, que fala assim: Diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando. No dia em que escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito, mostrei aos israelitas quem eu era e disse: Eu sou o Senhor Deus de vocês. Nesta ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que havia escolhido para ele, uma terra boa e rica, a melhor de todas. Eu lhes disse: joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. Mas eles se revoltaram contra mim, e não quiseram me ouvir. E não jogaram fora os seus ídolos nojentos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir, ali no Egito, a força da minha ira. Porém, não fiz a fim de não trazer desonra ao meu nome. Pois a presença do povo do meio do qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que ia tirá-los do Egito. E assim os tirei do Egito e os levei para o deserto. E eu os li... Gente, somente até o 9, desculpa. Porém, não fiz isso a fim de não trazer desonra para o meu nome. Pois na presença do povo, no meio do qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que ia tirá-los do Egito. E que Deus quer que a gente aprenda sobre isso aqui? Ele quer que a gente aprenda sobre a promessa. Eu não sei se vocês repararam aqui no decorrer do texto, mas, por exemplo, aqui ele fala sobre o povo que é escolhido, sobre a promessa e sobre o nome dele. Aqui, no versículo 5, ele fala: eu escolhi o povo de Israel e fiz uma promessa a eles. Prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que eu havia escolhido para eles, uma terra boa e rica, melhor de todas. Porém, não fiz isso a fim de não trazer desonra para o meu nome. E que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, gente? Primeiro, quando Deus faz uma promessa para a gente, Ele vai cumprir a promessa. Por quê? Porque você é um escolhido de Deus. Você, além de ser um escolhido de Deus, você recebeu a promessa de Deus. E além de receber a promessa de Deus, Deus cumpre com a palavra dele, porque é o nome dele que está em jogo. Ou seja, ele não vai desonrar o nome dele. Uma vez que ele lança uma promessa na sua vida, ok? Essa promessa vai ser cumprida, independente do tempo que passa. Por que muitas pessoas reclamam que... Por que muitas pessoas reclamam que aquela promessa que ele lançou na nossa vida, demora a chegar? Porque entre o lançamento da promessa e o cumprimento da promessa, esse meio que fica aqui, esse vago aqui no meio, é o seu processo. A gente precisa passar pelo processo para a gente vir receber a promessa. O que é o processo? O processo é tudo que você vivenciou até aquele momento ali com Deus, que você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, que você recebeu a promessa ali. Até você receber a promessa, você passou por um processo de desenvolvimento humano, tá? Desde o seu nascimento até o momento que você está hoje. Então, durante o seu crescimento, você aprendeu e passou por situações que vieram a te ferir, a te machucar, a causar traumas em você. Ao mesmo tempo, você começou a acreditar em coisas que não eram de Deus. Você começou a adorar outros ídolos. Você começou a ir por outros caminhos, procurando as respostas.
A gente faz isso, na maioria das vezes, na nossa inocência, na nossa leiguice, entende? Então, a gente acaba procurando respostas sobre nossa vida, sobre o nosso cotidiano, sobre a presença de Deus, né, em outras religiões, né? E a gente vai procurando essas respostas em lugares que dão pra gente uma suposta resposta, né? Mas, porém, por trás tem toda uma maquiagem ali, para você não vir a saber o que está por trás. E nisso você vai acreditando em situações, você vai acreditando em fatos, você vai acreditando em direcionamentos que não era para você fazer. E muitas das vezes esse direcionamento que a gente vai buscar em lugares que não é Deus, para nossa vida, a gente acaba seguindo, a gente acaba retardando muitas bênçãos que Deus tem para nossa vida. Então, esse processo, esse meio do caminho, tá? Que é a promessa lançada e o cumprimento da promessa, é Deus fazendo uma remodelagem em você, né? Nós não somos barros na mão do oleiro. Então, é como se Deus, todo esse processo que você viveu fosse o barro, entende? E Deus começa a moldar você ali, te lapidar, te moldar, te construir novamente, para você vir a se tornar um vaso bonito por ser usado por Deus. Então, quando Deus lança a promessa na sua vida, até o cumprimento dessa promessa, você nessa passagem, vamos botar aqui para a gente ter uma noção do que é, nós somos o barro. Nós somos a argila ali, né, que precisa ser moldada, que precisa dar uma forma nela, que precisa dar uma trabalhada nela para poder vir se tornar um vaso, para o vaso vir para o forno, depois do forno ficar pronto e ser exposto. Entende, gente? Então, essas são as etapas que a gente precisa passar, tá? Mas uma vez que Deus fez uma promessa na sua vida, saiba que Ele vai cumprir com essa promessa, tá bom? Então, hoje você já tem noção do por que demora tanto e o que também nesse processo pode acontecer, tá? Não só a desconstrução, não só a remodelagem, não só ele trabalhando em você para se tornar uma pessoa melhor, né? Não só o tratamento das feridas, não só o tratamento dos traumas, tá? Da cura, da libertação, não só isso. O processo também serve para você ter o seu caráter transformado, para você ter um modo de se vestir, um modo de se falar, um modo de se portar, transformado também, entende? Então, vamos supor que Deus deu uma ordem para você dentro do seu processo, e você não cumpriu essa ordem, você está em desobediência a Deus. Então, Deus vai levantar situações dentro do seu processo para te mostrar que aquela situação ali que Ele mandou você fazer, que Ele deu uma ordenança para você fazer, qual é a consequência de você não obedecê-lo, entende? Ou seja, é como se você ficasse dando voltas no mesmo lugar, para poder saber que aquilo ali que Ele mandou você fazer é o caminho que Ele quer. E muitas das vezes a gente, por não ter conhecimento de como Deus age, para a gente não ter intimidade com Ele, a gente acaba fica dando essas voltas, fica teimando, fica dando murro em ponta de faca, entende? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No meu processo com Deus, Deus queria me ensinar a aprender a depender dEle, para tudo. Eu sempre tive muita dificuldade em aprender a depender de alguém, porque eu sempre fui muito independente devido ao meu crescimento como pessoa. Não foi a minha vida, o meu crescimento não foi fácil, entende? Eu acredito que o crescimento de muitas pessoas aqui não tem sido fáceis. Então, essas pessoas que tiveram uma certa dificuldade no seu desenvolvimento como pessoa e ela teve que correr atrás, se tornando uma pessoa mais independente. Quando Deus quer que a gente aprenda a ser dependente dele, a gente meio que tem que soltar tudo, entende? E aprender a depender dele e entregar o controle para ele. Pessoas que passaram por esse tipo de dificuldade, elas têm mais dificuldade, sim, em confiar, em depender. Então, eu passei por situações no meu processo com Deus que Ele o tempo todo estava me mostrando assim, falando: Roberta, você precisa soltar isso aqui. Roberta, o controle não está na tua mão, o controle está na minha mão. Roberta, você precisa aprender a depender de mim. Então, no meu processo com Deus, o que Ele fez? No meu processo com Deus, Ele foi bem radical comigo, porque é assim que funciona comigo, entende? Ele fechou todas as portas que você possa imaginar na minha vida. Ele fechou porta de emprego, ele fechou porta talvez de uma válvula de escape, ele fechou tudo. Tudo. Eu estou literalmente na dependência de Deus, entende? Então, hoje,
quem provém na minha vida financeiramente é Deus, entende? Hoje eu consegui entrar embaixo da ordem dele, eu consegui entrar embaixo do que ele queria. Ele queria me ensinar a depender dele, e hoje, até hoje, eu dependo dele para tudo, entende, gente? Então, é isso que acontece no processo, é isso que Deus faz conosco. Ele nos molda, ele nos remodela, ele nos destrói, ele para nos construir de novo, entende, gente? Dependendo do chamado que você tenha, dependendo dos planos de Deus para sua vida, ele vai remodelar você, ele vai tratar em você de acordo com o que ele tem para ti, entende? Às vezes ele tem um chamado grande para você, ou um chamado que não seja tão destacado assim, mas chamado é chamado, independente do ser grande ou ser destacado, o processo, a gente passa pelo processo, a gente passa pela desconstrução, a gente passa pela cura, pela libertação, para a gente ser preparado para isso. E todo o processo, individualmente, de qualquer pessoa, é um processo difícil, entende? É um processo que a gente precisa ter muita fé em Deus, a gente precisa ter muita disciplina, muita convicção, entende? Porque a todo momento a oposição ela vem contra a gente para nos fazer desistir, porque a oposição não quer que você passe pelo processo e alcance a promessa. A oposição quer que você fique no meio do caminho. A oposição quer que você desista do seu chamado, dos planos de Deus para sua vida. A oposição quer te prender no cativeiro que você estava antes. Entende que Deus foi lá e te libertou e hoje você é nova criatura em Cristo. A oposição não quer que você passe por isso. Ela quer mostrar para você que o processo que você está passando é uma perda de tempo e que com ele é melhor. Só que na verdade não é que a oposição é melhor. Entende? A oposição quer te prender num cativeiro, numa prisão que você estava, seja ela emocional ou física. Entende? E Deus quer te trazer a liberdade para você viver os planos de Deus. E o que a gente tem que ter em mente é: as promessas de Deus, elas são santas, elas estão prontas e a gente precisa ser preparado para poder vir a usufruir o que Deus tem pra gente, entende? Então, por isso que o processo se faz necessário, por isso que o processo é tão doloroso, tá bom, gente? Então, você obedecendo aos comandos de Deus, você obedecendo, você sendo um filho ali, temente a Ele e procurando Ele no seu secreto, no seu relacionamento com Ele, a tendência, a probabilidade do seu processo ser mais rápido é maior. Porque você está obedecendo, você está entrando em concordância com Deus e você está buscando a Ele em relacionamento, tá bom? E uma coisa que a gente precisa ter em mente: nunca deixe de orar. A oração, ela te aproxima de Deus. A oração te conecta a Deus. É a oração que você passa a ter um relacionamento com Deus. Então, nunca deixe de orar. Naquele dia que você não estiver com vontade de orar, é o dia que você mais tem que orar. É o dia que você mais tem que buscar a presença dEle. Coloca um louvor aonde você estiver. Começa a adorar. Permita-se cantar o que está sendo o louvor ali, né, a adoração ali. E fique ali com Deus. E quando você vê, você já vai estar cantando, o seu ânimo já vai ter mudado, entende? Você já vai estar mais animada, mais disposta. Por quê? Porque Deus é fonte de águas vivas. E quando a gente procura na fonte o nosso alimento, entende? A gente procura em Deus o nosso alimento, a gente se coloca na disposição em querer estar na presença dEle, aquele ato em si de você querer estar, você se desprendendo e querer buscar, ele retorna pra gente e o ânimo volta, a força volta, entende? E a gente precisa sempre estar em constante constância, vamos botar dessa forma, para poder buscar a presença de Deus, pra gente vir a não esmorecer na fé, tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, Pai, como que o Senhor trabalha, Paizinho. Paizinho, coloca em nós corações obedientes à Tua palavra, Senhor. Coloca em nós corações, Senhor, onde nós possamos te buscar em espírito e em verdade, Senhor, mas que a gente deseje fazer isso, querer estar na Tua presença. Que a gente não te busque pelo que o Senhor possa nos dar, Senhor, mas que a gente te busque, Senhor, pelo quem Tu és, por estar apenas na Sua presença, porque amamos a Ti, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta.
Que cada vida aqui, Pai, venha ter o coração moldado e lapidado pelas tuas mãos, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que vocês venham ter um dia e uma noite e uma tarde espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.